Um orador da religião Testemunhas de Jeová tem proferido um discurso nas congregações das Testemunhas de Jeová, afirmando que Jeová sempre teve uma organização religiosa aqui na Terra e que no primeiro século Jesus designou o corpo governante, que eram os 12 apóstolos de Jesus Cristo. É sério isso? Que absurdo! E que, portanto, hoje Jesus também designou um corpo governante lá nos Estados Unidos da América. E que, por isso, o restante de 99,99% de testemunhas de Jeová atualmente existentes devem ser totalmente obedientes em tudo a este corpo governante. É sério isso? Que absurdo! Se isso é verdade, então o apóstolo Paulo desobedeceu este corpo governante. Porque assim que o apóstolo Paulo se converteu, ele não foi consultar o corpo governante sobre o que deveria fazer. O apóstolo Paulo já saiu imediatamente a viajar para evangelizar sem ter ido pedir orientação aos 12 apóstolos de Jerusalém. E o corpo governante atual afirma ser o corpo governante do primeiro século. Então, isso significa que o apóstolo Paulo desobedeceu este suposto corpo governante, ok? Vejam Gálatas 1, do 15 ao 18, tradução do Novo Mundo com referências. Mas quando Deus me separou da madre de minha mãe e me chamou por intermédio de sua benignidade merecida, achou bom revelar o seu Filho em conexão comigo, para que eu declarasse às nações as boas novas a respeito dele. Não entrei imediatamente em conferência com carne e sangue. Agora preste atenção no versículo 17. Nem tampouco subi a Jerusalém, aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei novamente a Damasco. Perceba que Paulo foi claro em afirmar que após receber a revelação de Jesus Cristo e ter se convertido ao cristianismo, Paulo não subiu a Jerusalém. Ou seja, Paulo afirma que não foi pedir orientações de nenhum suposto corpo governante que talvez pudesse existir lá em Jerusalém. Agora vejam o versículo 18 e 19. Então, 3 anos depois, subi a Jerusalém para visitar a Cefas e fiquei com ele 15 dias, mas não vi nenhum outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Perceba que Paulo afirmou que só 3 anos depois que Jesus apareceu para ele, foi só então que Paulo subiu para Jerusalém. Se existisse um suposto corpo governante em Jerusalém, por que Paulo desobedeceu em ir pedir orientação para esse suposto corpo governante sobre o que ele deveria fazer a seguir? E se existisse um corpo governante de 12 apóstolos em Jerusalém, por que o apóstolo Paulo afirmou que só viu Cefas e Tiago? E os outros 12 apóstolos que deveriam estar presentes lá em Jerusalém? Por que estes outros 10 apóstolos não estavam presentes lá em Jerusalém, que era a suposta sede central administrativa da organização de Jeová lá em Jerusalém, igual ocorre hoje em Walker, a sede administrativa da JW.org nos Estados Unidos da América.
Perceba também que o histórico das atuações do corpo governante da JW.org, devido a quando um membro do suposto corpo governante atual das Testemunhas de Jeová deixa de fazer parte do corpo governante, por ter morrido ou ter sido desassociado, imediatamente o corpo governante já arranja outra testemunha de Jeová, supostamente ungida, para completar o número anterior de membros do corpo governante. Porque então o suposto corpo governante de 12 apóstolos não completou imediatamente o quadro do número anterior do corpo governante, que deveria ser de 12 apóstolos. Mas o corpo governante estava somente com um apóstolo, que era Cefas, o apóstolo Pedro. Sim, o suposto corpo governante estava só com um apóstolo, pois Tiago, meio-irmão de Jesus, não era apóstolo. Como que pode Jeová supostamente sempre ter tido um corpo governante de 12 apóstolos e, de repente, 3 anos após Paulo supostamente ter desobedecido este corpo governante, por ter ido evangelizar por conta própria, só depois Paulo subiu até Jerusalém, a suposta sede da JW.org lá em Jerusalém, do primeiro século, e encontrou somente um apóstolo, que era o apóstolo Pedro. Cadê os outros 11 apóstolos? Paulo não poderia ter explicado o que aconteceu com os outros 11 apóstolos, haja vista que eles faziam parte de uma organização de no mínimo 12 apóstolos. Então por que Paulo só encontrou o apóstolo Pedro lá em Jerusalém? E se existisse de fato um corpo governante de 12 apóstolos, por que Paulo não questionou isso ao apóstolo Pedro? Pedro, cadê os outros 11 apóstolos? Tiago, cadê os outros 11 apóstolos? Qual a sua conclusão? A conclusão sábia é que nunca houve nenhum corpo governante em Jerusalém. Tanto é verdade que no versículo 20, tradução do Novo Mundo com referências, o apóstolo Paulo disse: agora, quanto às coisas acerca das quais vos estou escrevendo, eis que não estou mentindo à vista de Deus. Perceba que em Gálatas 1:20, Paulo citou Deus como sua testemunha. Deus como sua testemunha, sobre o fato dele ter afirmado que só havia o apóstolo Pedro e o discípulo Tiago lá em Jerusalém. E ninguém mais. E ninguém mais. Qual o suposto corpo governante de 12 apóstolos, conforme mentirosamente sempre tem afirmado o corpo governante atual das Testemunhas de Jeová. Ok? Isso é prova que cada congregação respeitava Jesus Cristo como chefe da mesma, e os anciãos seguiam a Bíblia para cuidar da espiritualidade da congregação e seguiam a Bíblia caso precisassem resolver quaisquer problemas que surgissem dentro da congregação, conforme Efésios 5:23 e 2 Timóteo 3:16-17. E o mesmo deveria ser feito hoje, em todas as congregações onde congregam verdadeiros cristãos em toda a terra habitada. Quem deve decidir são os anciãos locais, ou presbíteros locais, desde que estejam baseados na Bíblia Sagrada. Não tem nada de ser obrigado a consultar um corpo governante centralizado em alguma cidade do planeta. Uma prova que nunca existiu nenhum corpo governante lá em Jerusalém no primeiro século é o fato de a congregação de Antioquia, onde a maioria dos membros dessa congregação não eram judeus como os 12 apóstolos,
E mesmo assim, foram estes anciãos e prosélitos gentios, ou presbíteros gentios, que não eram apóstolos, foram eles, por providência divina, que decidiram qual o nome que os seguidores de Jesus deveriam usar para se identificarem que eram o nome de cristãos. Veja que foi por providência divina que Deus usou os anciãos, gentios e prosélitos de Antioquia para definirem o nome cristãos que deveriam identificar todos os seguidores de Jesus Cristo. Só lembrando que a palavra cristãos provém da palavra Cristo e que a palavra Cristo significa ungido. Portanto, todos os cristãos são pessoas ungidas. Não tem essa que é só 144 mil que são ungidos ou cristos. Veja Atos 11:26, tradução do Novo Mundo com referências, que diz: E foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por providência divina, foram chamados cristãos, ungidos seguidores de Jesus. Certamente, se existisse um corpo governante em Jerusalém, seriam eles que deveriam decidir qual o novo nome os seguidores de Jesus deveriam ser conhecidos. Não é verdade? Portanto, isso é mais uma prova que o corpo governante das Testemunhas de Jeová tem mentido ao afirmar que no primeiro século existia um corpo governante. É tudo mentira, conforme acabamos de provar dentro da Bíblia. É sério isso? Que absurdo! Desde o primeiro século até o presente, Jesus tem estado presente em qualquer congregação onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, conforme Mateus 18, versículo 20.